Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit 2015. Pessoal, lembrando, essa é a quarta videoaula que eu estou fazendo em parceria com a Escola Multinúcleo Treinamentos Integrados. Galera, eu quero trazer para vocês esses materiais de uma forma simples, de uma forma ali sucinta, que para aqueles que ainda não conhecem o Revit, que tenham conhecimento a mais, que consigam enxergar ali toda a sua estrutura, ok? Como que ele funciona, quais são as vantagens. E para aqueles que já trabalham com o Revit, relembrar ali alguns conceitos, ok? Que acabam ficando esquecidos devido ali à correria do dia a dia. Então vamos ao que interessa. Galera, nessa videoaula eu vou explicar agora a estrutura, ok, de fechamento para o telhado. Eu vou executar aqui uma laje. Na sequência, eu vou executar as paredes para eu poder aplicar o oitão, que seria o fechamento. Depois, propriamente dito, a estrutura de telhado e na sequência, acabar aqui explicando aqui os elementos de área. Nessa videoaula ainda eu vou explicar os elementos de corte e para finalizar com chave de ouro eu vou explicar como que eu transporto todos esses dados, ok, para uma folha para aplicar numa impressão 2D. Então vamos aí porque hoje a videoaula é um pouco mais longa. Primeiro, eu vou aplicar agora o meu conjunto com o piso no pavimento superior. Nós viemos trabalhando então até agora no pavimento térreo. Então eu vou trocar aqui, ó, planta de piso, nível, telhado. Reparem que a casa ela não tem ali a visibilidade, porque eu estou no nível acima. Ah, professor, mas como que eu vou desenhar exatamente em cima do nível térreo? Eu vou aqui dentro do campo de propriedades e selecionar o elemento subjacente. Dentro desse elemento eu vou colocar aqui, ó, pavimento térreo. E clicar no botão aplicar. Ele vai trazer como se fosse num tom de cinza, né, um pouco mais claro, para eu poder ali distinguir o que é o nível telhado, num tom de preto, e o térreo no tom de cinza. Beleza, vamos lá. Dentro da aba Arquitetura, eu vou aplicar novamente o comando piso. Como eu já havia explicado esse elemento na primeira aula, eu já vou sair executando de uma maneira muito mais prática, uma maneira muito mais rápida. Então, olha só. Não vou trocar as propriedades, eu vou utilizar o mesmo elemento, ok, genérico 150, e dentro dessa estrutura eu vou selecionar agora, ao invés do comando linha, o meu elemento chamado selecionar linhas, ok? Olha só que legal. Basta então eu trazer o mouse em cima da parede que eu quero, no caso fazer o contorno da laje, e ele vai executando então a linha de fechamento conforme essa estrutura, ok? Aí você se pergunta, poxa, as linhas ultrapassaram os limites, não tem problema. Com o comando trim, ok, barra aparar, eu posso fazer o fechamento exato desses componentes, ó, clicando somente nas linhas e ele vai executando o fechamento. Beleza? Quando eu aplico aqui em cima no meu item concluir o modo de edição, eu já vou adiantar, ele vai trazer uma pergunta. Pessoal, essa pergunta é de extrema importância. Olha só, cliquei, ele pergunta assim, ó, deseja que estas paredes, no caso as paredes do pavimento inferior, alcancem até o nível deste piso para vincular a sua base? Sim, porque se você colocar a opção não, que é meio que assim específico, né, já habilitou uma janela, você clica no não, vai dar erro. A parede vai sobrepor o volume ali da sua laje, e você vai ter ali um erro de materiais, ou seja, quantidade de materiais. Até mesmo ali vai ficar uma forma muito estranha, né? Uma parede ultrapassando a laje, o que não é viável. Bom, nesse caso, então, eu vou clicar no sim e voilá. Automaticamente tem uma laje aqui em cima. Eu já tenho aqui, ó, a estrutura fechada. Beleza? Bom, próximo passo. Eu vou ter que voltar exatamente aqui no nível telhado e executar as paredes no contorno da casa, porém no nível 2, para que quando eu aplicar o telhado, eu consiga fazer ali automaticamente a estrutura do oitão. Olha só que legal, então eu venho aqui na barra Arquitetura, ok? Comando parede, parede no caso aqui vai ser o item externo, e eu vou executar só o contorno aqui dessa estrutura. Aí você vai falar assim, professor, você colocou a laje aqui no item da varanda. Calma,
que eu vou demonstrar a facilidade de ajuste do Revit, porque eu consigo modificar depois da instalação. Então, não se preocupem, vai ficar fora da minha instalação, mas eu vou demonstrar como que eu corrijo, ok? Então, parede aqui, casa externa, altura, não vou me preocupar porque eu vou vincular com o telhado e eu vou fazer exatamente esse contorno, de um ponto a outro, ok? E simplesmente finalizar aqui, ok? Bom, na sequência, caso você olhe no 3D, vai ficar um pouco estranho, vai ficar parecendo um predinho, né? Essa laje, como eu falei, eu vou consertar depois, não se preocupa não. Então eu vou vir aqui para o pavimento telhado, aonde eu vou aplicar o comando, selecionar a aba arquitetura e selecionar o elemento telhado. Olha só que legal. Dentro do comando telhado, assim como parede e piso, eu também posso selecionar suas propriedades de espessura, ok? Uma forma do Revit representar é como se fosse madeira e telhado num único componente. Então você vai vir aqui dentro do seu item, editar tipo e depois mudar as propriedades físicas, ok? As espessuras dos seus componentes. Nesse caso, como já está configurado, a única coisa que eu vou executar é o contorno. Então, propriedade habilitada, ok? Itens já configuráveis, eu vou agora o quê? Fazer exatamente aqui o beiral. E já antemão eu vou definir para vocês que o beiral vai ter 80 centímetros. Para não ter que ficar fazendo conta e nem muito menos ficar puxando linha posterior, eu posso usar esse componente aqui, ó, selecionar linhas. Espera lá, professor, você fez isso para a laje, mas ele fez o contorno em cima. Não. Eu posso vir aqui agora em deslocamento e colocar 0,80. E quando eu passo agora o mouse em cima da parede, reparem que uma linha tracejada foi criada e essa linha tracejada é exatamente o contorno do meu telhado, ok? Bom, nessa parede aqui, ó, eu não posso colocar 80, eu tenho que diminuir para 0, porque é exatamente no limite da construção. Novamente, eu utilizo o comando aparar/estender e eu faço o fechamento aqui, ó, com um contorno exato. Olha só que legal. O telhado ele tem uma maneira diferente de ser trabalhada. Toda linha que você cria, ele tem ali uma representação de um triângulo. Esse triângulo significa que essa linha é uma água, ou seja, é uma inclinação. Se eu finalizasse o comando agora, todas essas linhas seriam, então, como se fossem águas. Vendo o projeto original, eu sei que essa casa tem somente duas águas, uma para o fundo da casa e uma para a frente da casa. E a inclinação do telhado, típico no Brasil, é 30%. Então, o que eu faço? Eu vou selecionar todas as linhas no tom de rosa e aqui dentro, ó, do processo inclinação, eu vou trocar para 30%. Beleza? Confirmo no aplicar. Próximo passo, eu vou desabilitar as águas que não vão ser necessárias. No caso, essa aqui não precisa, então eu dou um clique na linha, no tom de rosa, e eu desabilito aqui, ó, define a inclinação. Essa também não vai ter inclinação, então desabilito, e essa da lateral também não tem inclinação. É somente para a parte de trás e para a parte da frente. Show de bola, legal. Clico aqui, ó, em concluir o modo de edição. Pronto. Ele pergunta assim, ó, você deseja anexar as paredes, ok? Junto do seu telhado? Sim, eu clico aqui, ó. Pronto. Ele já executou o telhado e reparem que, pelo fato de ter deixado uma linha, ele criou uma terceira água. Então, eu vou vir aqui no item de vista, 3D, olha só, ele já fez o fechamento e automaticamente colocou as alturas das paredes correspondentes. Professor, para eu corrigir esse telhado, eu tenho que deletar o elemento e depois refazer? Não. Olha só que legal. Se eu clicar no telhado existente e clicar aqui, ó, editar perímetro, eu sei que essa linha não deve ter água, para eu conseguir fazer somente um ponto. Então, eu desabilito e fecho o comando. Quando eu olho aqui agora no 3D, eu tenho um telhado somente com duas águas, respeitando ainda a minha estrutura de inclinação. Ok? Então, nesse momento, vocês conseguem ver um erro que eu havia cometido, que é em relação à laje. Olha só que legal, se eu voltar aqui no nível telhado, selecionar a laje e clicar também em editar limite, eu posso deletar essas duas linhas, executar o fechamento aqui da estrutura
e aplicar como concluído. Ele traz novamente aquele item de vínculo com o meu processo de parede, confirmo com o sim. E voa lá. Clico no 3D, a minha varanda está concluída. Professor, a coluna agora está flutuando, ela não chegou até a parte superior. Sem estresse, olha só que legal. Clico no item coluna e eu venho aqui, ó, anexar topo base. Dou um clique nesse ícone, seleciono o telhado e automaticamente a coluna é ajustada, ok? Professor, tem outro erro aí. Olha só o seu muro não subiu até a estrutura do telhado. Bom, se eu vier aqui no pavimento térreo, reparem que essa parede do muro, ela foi construída somente com um elemento. Eu posso ainda vir aqui, ó, nesse meu componente de dividir, ok? E fazer um corte, exatamente nessa estrutura. Então, quando eu olho aqui na parede agora, eu tenho o item superior e a parede inferior. No 3D não vai interferir em nada, mas agora eu posso fazer o quê? Clicar nessa parede, habilitar aqui, ó, anexar topo base e clicar no telhado. Ele vai fazer o fechamento exatamente nessa estrutura. Você pode olhar tanto do lado interno quanto do lado externo que a sua parede está corrigida. Então, o seu telhado não fica flutuando, ela tem ali uma sustentação, ok? Bom, voltando aqui para o processo construtivo, eu vou executar aqui uma aplicação de um portão que eu acabei faltando na segunda aula, tá? Senão você não consegue acessar aqui a sua casa com a sua estrutura. Então, arquitetura, comando porta, carregar família, que no caso eu tenho uma biblioteca com os componentes, ok? E aqui eu vou com o item portas. Vou carregar aqui um elemento, ok? Uma porta diferente, no caso só para fazer aqui a seção do muro. Vou colocar ali a 60 da minha lateral, colocar para dentro da casa, que ele já vai corresponder conforme a sua estrutura. Vamos agora configurar esse processo para levar na folha, ok? Então aqui dentro do pavimento térreo eu vou encontrar algumas estruturas, por exemplo, as dimensões e depois os componentes de ambiente. O Revit permite que você traga o seu processo de cotas aqui dentro. Ó, eu vou dentro da aba anotar e habilitar a cota chamada alinhada. Quando eu habilito esse comando, simplesmente eu tenho aqui todos os elementos. No caso, uma cota com linha e uma cota sem linha. Por que cota com linha ou sem linha? Eu posso dar um clique na parede referência e eu puxo até o próximo elemento. Automaticamente ele informa para mim, então, a dimensão interna desse cômodo. 4 metros, ok, vou puxar aqui mais uma dimensão, 4 metros, e aqui 3 metros. Você vai repetindo isso em todo o seu projeto, até que todas as dimensões estejam ali na sua informação. Professor, ficou muito próximo, eu posso afastar aqui os textos, ó, não tem problema nenhum. Isso aqui, ó, é configurável conforme a sua necessidade. Ok? Eu vou fazer nesses 3 cômodos para que vocês tenham uma noção inicial. Senão eu vou fazer todas as cotas aqui, eu não vou conseguir trazer uns elementos específicos. Apesar que falta só 2 cômodos aqui, né? Só a sala e o quarto, acho que dá para fazer sem problema nenhum. Então, primeira, segunda cota, primeira, segunda cota, ok? A sala aqui também, 5,15 metros e aqui a largura da sala, 4 metros. Esse 3,5 metros eu vou puxar para cá. 4 metros, eu vou puxar um pouquinho mais para baixo para poder ajustar, ok? Esses 4 metros eu vou trazer aqui para a minha esquerda e esses 5,15 aqui da parte inferior eu vou trazer um pouquinho para cima. Posso trazer aqui ainda uma cota externa, nesse caso agora com linha, ok? Pego desse ponto a esse ponto, puxo para fora, 8,45 dessa superfície para fora, ok? 8,60. Aqui na varanda posso trazer a cota de 2 metros por 4 metros e ainda trazer aqui a dimensão do próprio terreno, que seria no caso 17 e 10, se eu não me engano 10 metros, né? Que eu coloquei no comecinho do curso aqui. Pronto, todas as cotas estão agora inseridas no seu processo. Ainda posso trabalhar com o item de ambiente. Olha só que legal. Dentro aqui então da aba Arquitetura, Grupo, Ambiente e Área, eu posso selecionar aqui, ó, Ambiente. Pelo fato
de eu selecionar essa minha estrutura, basta eu trazer aqui, ó, e selecionar, ó, ambiente. Pronto, automaticamente ele já reconhece como uma estrutura, ok, fechada, e eu tenho aqui as dimensões em metros quadrados. No caso da varanda, no caso da sala, da cozinha e do hall, eu vou ter que fazer um realce de limites. Como que eu faço isso? Dentro do grupo ambiente área, eu apertei o botão ESC, eu vou colocar aqui, ó, separador de ambiente. Então eu vou desenhar como se fosse uma estrutura, ok, delimitando esse meu espaço. Professor, mas fica ali uma linha meio que visível, né? Fica uma linha de divisão, fica um pouco ruim. Posteriormente à criação dele, eu posso clicar nessa estrutura e aqui no grupo de vista, ocultar, porque é um elemento de categoria, né? Eu tenho ocultar elemento, ocultar categoria ou por filtro. Se eu ocultar categoria, ele vai esconder todas as linhas que eu criei para divisão. Então, clicando em ocultar, ó, ele limpa a minha estrutura. Mas, fisicamente, quando eu volto aqui, ó, no item ambiente, ele separou ambiente cozinha, ambiente hall de entrada, ambiente sala e ambiente varanda, ok? Aqui na varanda, pessoal, ele ficou um pouco menor a metragem quadrada, porque ele roubou aqui a coluna, né? Era para dar 8 metros exatos, mas aqui a coluna acabou que roubando um espaço. Mas está correto, não está errado não, tá? Eu posso vir agora e ir ajustando os nomes dos ambientes. Por exemplo, esse aqui seria quarto, ok? Vamos por quarto 2, tem um quarto lá da frente. Esse elemento, cozinha. O ambiente aqui seria hall de entrada. Esse eu vou colocar como banheiro, beleza? Esse como sala e esse ambiente como quarto, ok? Professor, não quero enxergar esses números que aparecem embaixo, no caso 9, 12. Não tem problema, porque eu posso editar o tipo e esconder o número do ambiente, ok? Automaticamente, todas as suas estruturas foram escondidas. Pessoal, todos esses comandos de cota que eu estou falando é de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais resumida. Mas é óbvio que no curso isso é passado passo a passo. Só para salientar, para quem já conhece é para relembrar os comandos e para quem não conhece o Revit é para entender melhor a facilidade e agilidade que o programa tem, que o software vai proporcionar para vocês. Beleza? Então reparem que em menos de 2 horas de vídeo, né, se vocês pegarem da primeira aula até agora, eu já fiz o projeto por completo, com as dimensões, estruturas e enfim. O que eu posso aplicar agora? Eu posso executar um corte. Aqui no nosso projeto, ele tem um corte passando pelo quarto e pela sala, e ele tem um corte passando aqui pela cozinha e pela varanda, né, pegando de ponta a ponta. Olha só que legal. Eu vou dentro do meu componente chamado vista, beleza? Componente corte. Então eu vou clicar num ponto da casa, eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, no quarto. Eu vou arrastar até o outro lado e dar o segundo clique. Essa simbologia, pessoal, você pode puxar mais perto da casa ou afastar mais ainda. O Revit proporciona que você coloque a simbologia dos dois lados. Como? Nas extremidades, você pode, ó, clicando, que ele vai alternando. Sem simbologia, simbologia com seta ou com a simbologia como se fosse um traço, né? Somente uma indicação. Nesse caso, eu vou deixar com a simbologia. Eu ainda posso quebrar a linha de seção e puxar para fora para que ela não sobreponha a minha estrutura e nem interfira aqui nas minhas dimensões. Pronto, automaticamente dentro do meu grupo de navegador, ele já colocou aqui, ó, corte. Se eu der um duplo clique nesse elemento corte 1, olha só que legal. Eu sou automaticamente transferido para essa minha estrutura de corte. Eu consigo enxergar lá então o quarto com a porta, aqui a cozinha, né, com a janela e a estrutura da laje e do telhado. Posso repetir o mesmo componente para a minha estrutura aqui da cozinha, ó, um corte desse ponto a esse ponto. Reparem agora que a seta do corte está invertido, eu posso trocar, colocar para o lado que eu desejo, aplicar aqui uma estrutura maior e ajustar aqui a simbologia, ok? Só para salientar, dessa maneira que eu estou explicando, é só para vocês entenderem como que o Revit trabalha.
Não é um curso como propriamente dito, né? Um mini curso, vamos dizer assim. Outra maneira interessante de você ver esse corte é clicando aqui, ó, 2 vezes nessa seta preta. Automaticamente você é transferido para o seu elemento de estrutura, ok? Bom, feito isso, pessoal, o que eu necessito agora? Aplicar isso numa folha. Bom, para a gente poder então fechar com chave de ouro essa nossa videoaula e essa explicação com essa residência, eu vou trazer aqui alguns elementos a mais, ok? Dentro aqui da minha estrutura, no caso aqui de folhas, ok? Eu vou clicar com o botão direito e trazer aqui uma nova folha. Nesse meu arquivo, eu já tenho a configuração de um template. Basta selecionar a dimensão, no caso, formato A1, que o Revit já vai trazer configurado esse meu elemento. E olha só que interessante, se eu voltar lá para o pavimento térreo, ok? Eu posso ajustar o que eu vou levar para a minha impressão. Então aqui, ó, eu vou literalmente, ó, exibir região de corte. Nesse caso, ó, ele estaria levando exatamente esse retângulo. Eu posso aumentar, ok? Ou diminuir aqui, ó, para não levar nenhum excesso. Beleza? Então, a partir de agora, somente esse retângulo vai ser levado para a impressão. A mesma coisa acontece para o nível telhado, ok? Eu habilito aqui a minha estrutura de impressão, puxo, ok? Fazendo aqui os meus componentes. E a partir de agora já está configurado. Eu vou verificar aqui na minha vista de elevação, na fachada, né? Já está correto, não preciso dimensionar, ok? Na minha fachada posterior, não vou inserir. Minha fachada leste, ou a minha fachada, ok? Oeste, também tem aqui as estruturas, posso até diminuir esse retângulo, ok? Deixar um pouco mais próximo da casa. E quando eu levar para a folha, olha só o que acontece, pessoal. Habilito aqui então folha e sem nenhum esforço eu clico no pavimento térreo, mantenho pressionado, arrasto aqui para a folha e solto. Pronto, a minha planta já está aqui, ó, literalmente inserida dentro do formato A1. Professor, a escala está grande, posso alterar? Preciso deletar e refazer de novo? Não, é só clicar aqui na planta ou na vista e alterar a escala. Agora eu quero 1 para 100. Pronto, a sua planta é reajustada. Quero voltar lá 1 para 50, tudo bem, volto 1 para 50. E assim você vai trabalhando com o seu projeto. Posso trazer aqui a fachada frontal, colocar ela na parte superior, ok? Posso trazer a fachada leste, colocar aqui um pouco mais abaixo, ok? Vai depender aí da sua necessidade. Posso até movimentar as vistas, né, para ficar mais organizado e assim por diante. E qualquer modificação que você faça agora, ele vai afetar diretamente nessa sua estrutura 2D. Então, olhando aqui no pavimento térreo, reparem que eu não coloquei o veículo, eu não coloquei ali o detalhe de garagem. Mas, habilitando aqui um comando chamado componente, eu posso carregar aqui, ó, vários elementos. Entre eles, um veículo. Caso eu não tenha aqui um veículo, eu posso carregar família. Dentro da minha biblioteca, que eu já tenho alguns elementos, ok? Nesse caso aqui, eu vou ser um pouco mais retrô. Eu vou colocar aqui uma Kombi, tá? Ele vai trazer para o meu projeto e está lá. Vou deixar a Kombi aqui, ó, parada e já está dentro do meu projeto 2D e 3D. Se eu colocar aqui na vista 3D, ó, ele vai carregar, o componente Kombi está ali. Se eu for lá para a planta 2D, no caso a folha, ó, ele também já carregou aqui a minha estrutura, ok? Ficando muito mais prático e muito mais fácil. Para concluir de vez e vocês terem uma noção ainda mais abrangente do Revit, eu posso trazer tabelas para essa minha folha. Dentro aqui, ó, do meu componente vista, eu tenho aqui, ó, a minha estrutura de tabela. Nesse caso, eu vou colocar aqui uma estrutura de tabela por quantidade. Olha só que legal. Essa tabela eu vou colocar aqui para portas, ok? Para colocar P1, P2 e assim por diante. Clico no OK. Dentro dessa tabela, eu quero colocar o quê? O nome da porta, que no caso poderia ser tipo da porta, né? Eu vou colocar, no caso, marca, ok? Marca de tipo. Depois eu vou colocar a altura da porta, que é um elemento interessante.
e depois a largura. Beleza? Bom, com essas informações e com os elementos aplicados, clico no OK. Ele já trouxe todos os elementos aqui numa tabela. Bom, professor, ele repetiu aqui as portas, não tem problema nenhum. Eu posso filtrar esses meus elementos e classificar pelo tipo, ok? Então, assim, toda vez que ele colocar uma porta, ele já vai colocar somente pelo um valor, sem duplicar os elementos, já com a estrutura. Essa P5 foi aquele portão que eu coloquei. Não tem necessidade de ajustar, ok? Porque já está configurado como P5 e tem aqui todas as suas informações. Se eu voltar aqui para a folha, que no caso é a folha número 2, basta você clicar aqui na tabela de porta, manter pressionado e arrastar e jogar aqui na sua folha. Automaticamente a sua tabela está inserida. Posso aumentar aqui os campos, né? No caso, marca de tipo, como se fosse uma configuração de uma foto no Word, né? Você vai arrastando e selecionando o tamanho de cada elemento, de cada coluna. Eu vou deixar de uma maneira mais fácil de enxergar e eu tenho aqui tabela de porta, com todas as dimensões e alturas. Se eu inserir um novo componente, no caso uma porta nova, olha só, ele tem aqui da P1 até a P5, né? Vou no pavimento térreo de novo. Vou inserir aqui modelo arquitetura, porta. Eu vou adicionar aqui um elemento que eu não coloquei, que no caso é essa porta de correr dupla. Eu vou colocar ele exatamente aqui na entrada do quarto, ok? Vou dar um clique, pronto. Eu vou chamar ela de P6, no caso eu vou editar ela e colocar como P6. Elemento P6, clico no OK. Ele é um porta de correr. Quando eu volto aqui para o meu elemento de folha, no caso já 2D, olha só, ele já tem aqui, ó, porta correr dupla 2,10 por 1,80. Não preciso atualizar, não preciso ficar configurando e muito menos ter que editar essa tabela. Então isso pode ser feito para todos os componentes, desde janela, desde parede, desde acabamento, desde piso e muito mais, pessoal. O Revit proporciona para vocês ali um levantamento geral da sua obra. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Para finalizar esse mini curso, ok? Foi mais ali uma explicação geral sobre o programa. Óbvio que aqueles que já conhecem o Revit vão mandar mensagem aí. Poxa, professor, você não fez lá o render, você não fez a câmera, você não fez ali o processo de walkthrough, que é o percurso virtual. Mas, pessoal, nessas 4 videoaulas que eu fiz, a minha base era demonstrar como que se trabalha no Revit. Nas próximas videoaulas que eu vou fazer em parceria, ok, com a Multinúcleo, eu vou trazer passo a passo. Então é isso aí. Recados dessa videoaula, pessoal. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha, divulguem para os seus amigos, ok, dessas 4 videoaulas. Para os alunos da Multinúcleo, sintam-se à vontade para mandarem perguntas para mim, para aqueles que querem conhecer mais sobre o Revit e tá assim com uma intenção, poxa, mas o Revit faz isso, o Revit faz aquilo, também mande uma mensagem para mim, ok? Acessem ao site www.multinucleo.com.br. Galera, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e fui!